Oi, oi, muito bom dia! Começando a nossa aula dessa semana. O assunto de hoje é 3 posicionamentos que mantêm a gente aprisionada no deserto. Como é que vocês estão? Me falem aí. Hoje a aula vai ser top. Preparei uma aula muito especial. Bom dia, Charlene. Deixa eu só conectar aqui. Fone prontinho. Me fala aí se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. Bom dia, Charlene, Condessa Tânia, Inovarte. Oi, Carol. Gente, vocês não têm ideia do que aconteceu. Por algum motivo, eu passei muito mal de madrugada. Por algum motivo, eu acho que eu desconectei o meu alarme ou ele não tocou. Sei que a professora de vocês hoje passou direto. Tô aqui me recuperando ainda, mas vai dar tudo certo. Compromisso é compromisso. A gente tá aqui, firme e forte. Bom dia, Su. Então vendo e ouvindo. Ótimo. Gente, sério. Eu passei tão mal de madrugada que eu acordei o pastor Teste e disse, amor, ora por mim, que isso aqui não é normal. Acho que é porque a aula de hoje o negócio vai ser muito bom. Fala pra mim se você tá aí com o seu material, ó. Bíblia. Caderninho, tá? Fala aí pra mim se você já pegou seu material. Bom dia, Cid. Amém, Val. Obrigada. Bom dia, Edna. Bom dia, Glesiane. Bom dia, Célia. Oi, Paty. Bom dia. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos clicar no avião. Vamos chamar todo mundo. Eu mandei recado avisando que eu ia me atrasar um pouquinho, mas eu não sei se todo mundo viu, né? Então, vocês me ajudam? Vamos chamar todo mundo? Bora lá. Tô mandando aqui meu avião, tá? Vocês mandam o de vocês. Bora nós. Ó, mandei meu avião. Bom dia, Ju. Janaína, bom dia. Sério, Cid? Gente, aí agora de manhã eu correndo, eu fiz alguma coisa aqui nas minhas costas que eu não sei explicar o que é. Acho que eu dei um jeito aqui, mas vai dar certo. Bom dia, Cláudia. Fala pra mim, tá? Se você, ó, calma que eu vou perguntando um monte de coisa ao mesmo tempo, né? O WhatsApp diz assim pra mim, mamãe, você fala muitas coisas ao mesmo tempo. Diga uma coisa de cada vez. Então, vamos lá. Você já mandou o aviãozinho? Se você já mandou o aviãozinho, coloca aí, eu já mandei, tá? Gente, de Marabá, no Pará, que coisa boa. Nildo, é esse teu nome? Eu tô vendo duas mulheres na foto, eu não entendi. Mas seja bem-vindo ou bem-vinda, né? Não sei. O meu pai é lá do Pará. De Belém do Pará. Vai ficar salva? Se o Insta deixar, vai ficar salva, tá? Vai dar tudo certo. Val já mandou, Charlene já mandou, Ju já mandou. Então pronto, deixa eu só avisar aqui para as meninas do canal do WhatsApp, gente. Espera lá. Vamos aqui, só um minutinho. Opa. Pronto, avisei lá. Então pronto, vocês já mandaram o avião. Segunda coisa que eu quero saber. Você tá com seu material aí? Porque aqui é aula, né, gente? A aula. Ó. Oi, mãe, bom dia. Seu material é a sua Bíblia e o seu caderno. Hoje a gente vai falar, tá? A gente vai ter 3 posicionamentos que atrapalham a gente que aprisionam a gente no deserto. E quando eu tava fazendo a aula ontem, eu disse assim, não. Eu fui vendo que o assunto dava pra aprofundar, dava pra estender. O que eu decidi fazer? A gente vai dividir essa aula em 2 partes.
Hoje a gente vai ver o primeiro posicionamento e aí a gente vai trabalhar com profundidade nele para você entender bem, entender como sair. E semana que vem a gente vai trabalhar os outros dois, certo? E é isso. Esse é o nosso tema da aula de hoje. Se você tá passando, já passou por um deserto, tá? A aula de hoje é para te ajudar a entender coisas que estão te mantendo aprisionadas aí nesse deserto e que pode ser que por você não entender, por você não saber disso, você ainda tá rodando aí em círculos. Lembra do povo lá de Israel que ficou rodando em círculos no deserto? É isso que acontece, tá? Bom dia, Ruth. Bom dia, Dona Margarete. Laininha, bom dia. Bom dia, Tita. Tita, continua orando pelo seu esposo, meu amor. Espero de coração que ele esteja melhor, tá? Depois de notícias. Então é isso. Você já tá com seu material aí? Outra coisa que eu quero saber, tem aqui alguma aluna que está aqui pela primeira vez? Você é novata? Você é raiz? Me falem aí. Cid, você vai entender na aula de hoje que existem coisas que a gente perde no nosso deserto, mas que sempre Deus está no controle. Ele tem o controle de tudo. Então, não se entristeça por conta do seu telefone que queimou. Não fique triste. O Deus da provisão é com você, tá? E aí ele vai usar isso ao seu favor para trabalhar ainda mais no seu coração. A gente não precisa temer. Bom dia, Elisângela. Bom dia, Erivânia. Fala aí pra mim. Hoje é o aniversário dele, vão tentar destubá-lo. Amém, Tita. Coloca o nome dele aqui, no final a gente vai orar, tá? Vamos orar assim. Gente, se vocês não sabem, lá no nosso canal, a gente tem um canal que a gente está fazendo os nossos devocionais e lá também a gente tem uma lista de pedidos de oração, tá? Tem aluna novata aqui, deixa eu dar as boas-vindas. Célia, seja bem-vinda, Célia. Então, olha só. Já que a gente tem a Célia aqui, novata, e eu sei que vocês estão enviando esse avião para as amigas de vocês, quer dizer que a gente vai ter mais alunas novatas. Eu vou me apresentar aqui, tá? Deixa eu anotar aqui o nome dele, Tita. Pera lá. Seu Luiz. Deixa eu botar aqui na última página. Pronto. No final a gente ora, tá? Meu nome é Priscila. Sou casada com o Tércio, sou mãe do Azaf. Eu e o Tércio, nós temos uma empresa chamada Academia de Vida Abundante. Nessa empresa, nós treinamos pessoas para serem abundantes, para viverem a vida que Deus pagou o preço, no nosso lugar. E a gente faz isso de duas maneiras, através de inteligência emocional e inteligência espiritual. Nós estudamos bastante, nós vivenciamos e nós entendemos que a gente não consegue dissociar, tá? Você é um espírito, você tem uma alma e você habita em um corpo. Tudo que você faz em um dos pilares ou que você não faz, atinge os outros pilares. Então, por exemplo, antigamente eu achava, tá? Nos meus tempos de deserto, que só cuidar das questões do meu espírito ia resolver tudo. Mas não resolvia, eu não saía do lugar. Por quê? Porque existiam dores, existiam problemas da minha alma, além dos meus pecados, que são questões espirituais, que me impediam de avançar. Então, quando eu entendi isso, eu passei anos e anos e anos. Eu vivia ciclos e ciclos de deserto. Quando eu pensava que eu ia melhorar, eu retrocedia. Quando eu pensava que eu ia avançar, eu retrocedia. Deserto financeiro, deserto dos meus relacionamentos, deserto da minha própria alma, né? Já tive ansiedade, depressão. Pri, quer dizer que tudo isso são questões espirituais? Gente, tudo é sempre conectado, tá? O nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. E o que acontece com um reflete no outro, tá bom? Quem foi mais que chegou aqui primeiro? A Mirimar, da Chapada de Diamantina. Seja muito bem-vinda. Me fala se eu pronunciei certinho o teu nome. Vem, Cid. Vem aqui para Fortaleza. Então, lá na academia nós trabalhamos, tá? Espírito e alma. Pri, por que você não coloca corpo? Porque eu não sou nutricionista, não sou educadora física. Eu falo pra vocês da importância de cuidar bem do corpo, que é templo e morada do Espírito Santo, mas não é nossa especialidade, tá? E aí, Tércio tem mentorias, tem atendimentos individuais e eu, Pri, trabalho especificamente com mulheres. Então, aqui você vai ver que toda a minha comunicação é pra mulher, tá? Os posts, os vídeos, as nossas aulas, os cursos que a gente tem aqui,
Quem aqui já foi aluna em um dos meus cursos ou está sendo? A gente já teve o Florescer e o Ele Vem, que são cursos gratuitos que a gente faz, né? Sempre que a gente vai abrir vagas do Enraizados, a gente celebra essa abertura de vaga com cursos gratuitos, que são, né, imersões, que a gente tem aqui no Insta. Fala pra mim se você já fez. O Florescer a gente já teve 3 edições e o Ele Vem a gente teve uma vez, tá? Ó, Cid é minha aluna no Enraizadas, Cris também. E aí a gente tem outros cursos. A gente tem o Enraizadas, tem o curso de Tiago, né? Tem alunas aqui que vão começar o curso de Tiago comigo agora sábado. Tem alunas aqui que estão fazendo Enraizadas agora. A Paty, ó, fez o Florescer, está fazendo Enraizadas. Jamile também tá aqui, ó. Jamile é lá do Enraizadas, é do Tiago. Elis colocou aqui que ela é do Ele Vem. Ju já foi minha aluna no Enraizadas. Vai ser aluna agora de Tiago, né, Ju? E também já leu o livro Virtuosa. Então, tudo que eu faço aqui, gente, é para treinar você que é mulher, que é cristã, para entender, ó, isso aqui, a palavra de Deus, e não só isso, colocar em prática, porque não adianta. Se você sabe o que precisa ser feito, mas você não vive, você não vai sair do lugar. Então, todos os cursos, tudo que eu faço aqui é para isso. Sempre é essa. Tudo é com uma intenção por trás, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Deixa eu conferir o meu checklist. Condessa Tânia é aluna de tudo. Inovarte, me lembra teu nome, por favor. Eu sempre confundo. Eu troco quando a Simone, mas a Simone é outra coisa. Ó, a minha aluna aqui, ó, fez o Florescer, fez o Enraizadas. Tita, ainda posso iniciar o curso sábado de Tiago? Pode, Tita. Ó, gente, o curso de Tiago, geralmente eu deixo as inscrições abertas por um dia, mas dessa vez eu tô deixando por mais de uma semana, porque o Instagram deu um problema, não tava fazendo as entregas normais, né, pra vocês visualizarem. Então, Tiago, eu vou permitir que ele fique aberto até amanhã, então você consegue fazer sua inscrição até amanhã. Ai, a Manu, perdão, Manu. As inscrições de Tiago vão ficar abertas até amanhã, meio-dia. Pri, por que meio-dia essa aula é só sábado? Porque eu preciso dar boas-vindas para vocês, ver se você recebeu certinho o seu acesso, tudo direitinho. E isso leva um tempo, não posso deixar para fazer tudo à noite, tá bom? E o que é que a gente aprende lá no curso de Tiago? Eu vou te ensinar como é que eu, Pri, estudo a minha Bíblia. Então, deixa eu só mostrar aqui pra vocês, ó. Essa página aqui é uma página que eu já estudei. Você tá vendo que ela tá toda coloridinha? Ai, Pri, tu deixa ela colorida porque é mais bonitinho? Não, gente, tem um propósito, tem um porquê. E aí, dentro do curso de Tiago, a primeira coisa que a gente faz é entender como estudar a Bíblia, qual é o propósito, o que é que você precisa para estudar a Bíblia. E depois a gente faz isso na prática, estudando o livro de Tiago. O que é que esse livro trata, Pi? O livro de Tiago, ele fala sobre como você vai passar pelas provações e pelas tentações, como você adquire sabedoria, como é que a sua vida é transformada. Ele fala sobre como a gente lidar com riquezas, sobre essa questão de conhecer e não obedecer à palavra de Deus, o que isso faz com a nossa vida. E apesar de ser um livro, né, comparado assim com outros da Bíblia, relativamente pequeno, Tiago tem 5 capítulos, a gente está fazendo um esforço homérico na primeira turma de conseguir finalizar o curso em 7 semanas. Por quê? Porque é muito profundo. A palavra de Deus, quanto mais você cava, né, quanto mais você escava nela, mais coisas Deus revela pra gente, mais aprendizado a gente tem, tá? Quem é da primeira turma de Tiago vai poder assistir as aulas dessa segunda turma. Você aí que é da primeira, lembra disso, tá? Então, aula passada, o que foi que a gente viu? A gente viu sobre a virtude mais necessária, tá? Pra gente conseguir passar pelos tempos difíceis. E essa virtude era a paciência. Quem tava aqui na aula passada, fala pra mim. Você tava, você não tava? Me conta aí se você estava aqui na aula passada. Bom dia, Cris. Bom dia, Mila. Bom dia, Josi. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando para mim. Ó, esses coraçõezinhos. Então, na aula passada, a gente viu o que é realmente a paciência e como a gente adquire a paciência. Paciência, gente, é fruto do Espírito Santo. É um trabalho que ele faz dentro de você.
Você é o solo, a semente é a palavra e o Espírito Santo de Deus faz gerar isso no seu coração, tá bom? E hoje, o que a gente vai aprender hoje? A gente vou ter com vocês 3 posturas que aprisionam a gente no deserto. Como eu quero trazer uma aula, né, profunda para você, hoje a gente vai ver o primeiro posicionamento e na aula que vem nós vamos ver os outros 2. Então, o deserto, ele pode ser um lugar para subir você de nível ou um lugar para a morte. E a decisão é minha e sua. Pri, quer dizer que essa responsabilidade é minha? Como assim? Não. Né? Deus é que vai decidir o destino da minha vida. Gente, Deus, ele tem todos os nossos dias escritos num livro. Lá no Salmo 139 diz que antes da gente nascer, Deus já tinha tudo planejado. A questão é que nós podemos escolher viver o plano de Deus ou não viver o plano de Deus. E aí, quando você não vive o plano de Deus, só existe uma segunda opção. O plano que existe para viver, que você acha que é o seu plano, que você acha que é aquilo que você escolheu fazer, na verdade, é o plano do diabo para destruir a sua vida, tá? Então, por exemplo, eu separei aqui 2 exemplos de vocês, de pessoas que passaram pelo deserto e o destino delas foi diferente. Então, a gente tem Josué. Josué era um moço, aquele que era auxiliar de Moisés. A Bíblia diz que quando Moisés saía da tenda, Josué não saía da porta da tenda. Ele continuava lá, mesmo quando Moisés não estava. E aí Josué, ele entrou como moço, ele entrou no deserto como um moço ali de Moisés, um auxiliar. E ele saiu como general de guerra. Então, você pode entrar no exército hoje como uma pessoa, né, pequenininha, que está ali servindo outras pessoas, e Deus pode tirar você desse deserto como uma mulher que é uma general de guerra, uma mulher que se levanta, que se posiciona no reino espiritual. Ou você também pode ser como Nadab e Abiú. Eles eram filhos de Arão, né, sobrinhos de Moisés, e Arão faz parte da tribo que foi escolhida por Deus para exercer o sacerdócio lá na época do Antigo Testamento. Existia uma tribo, uma linhagem específica, escolhida e separada por Deus, que era a tribo de Levi. Moisés e Arão faziam parte dessa tribo. Só que existia uma descendência, uma família, no caso a família, né, de Arão, que essa família eram seus sumos sacerdotes. O que eram os sumos sacerdotes? Eram os líderes dos outros levitas, dos sacerdotes. E aí Nadab e Abiú, eles eram filhos de Arão e eles estavam na linha sucessória. Ou seja, eles já começaram bem, né? Bem treinados, bem posicionados, tinham posição de honra. Mas eles fizeram o quê? Eles morreram no deserto, consumidos pelo fogo de Deus, porque eles foram lá e fizeram o que eles não tinham sido chamados para ser. Então, o deserto, ele pode ser ou um lugar de treinamento para você subir de nível ou um lugar de morte. O que é que você escolhe hoje? Você escolhe sair bem treinada e sair vitoriosa ou morrer no deserto? Pri, a resposta é óbvia, mas eu quero que você escreva. O seu cérebro, ele precisa entender, né, os sinais. Às vezes a gente pensa uma coisa, a gente até quer, deseja algo, mas a gente está indo na direção contrária. E hoje a gente vai ver que não adianta a gente falar que quer sair do deserto se o nosso posicionamento não for diferente, isso não vai mudar. E a terceira pessoa que eu quero que você pense, que passou pelo deserto e que saiu vitoriosa e que é o nosso modelo em tudo, é Jesus. A Bíblia fala que depois do batismo, Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo, tá? E ele passou 40 dias e 40 noites no deserto. E que lá no deserto ele foi tentado, né, pelo diabo. O diabo apareceu para ele, ficou tentando ele, oferecendo coisas para ele. E em tudo ele foi vencedor. Ele não caiu nas tentações. Ele não cedeu aquilo que Satanás estava oferecendo para ele. No deserto, a gente tem a provisão de Deus, a gente tem a mão dele, mas a gente tem também ciladas, armadilhas, que a gente precisa estar, atenta para não cair, tá? A Val já colocou aqui, eu quero viver vitoriosa. Muito bem, Val. Val é decidida, já comentou aqui. Bom dia, Pri. Bom dia, Paulinha. Quem mais chegou aqui? Kátia, Gemima, Joyce. Sejam todas bem-vindas. Então, escreve aí pra mim. Você quer morrer no deserto ou você quer sair do deserto vitoriosa, como Jesus, como Josué, como tantas outras pessoas? Moisés, por exemplo. Moisés foi um homem de Deus.
um homem manso, a Bíblia diz que como ele não existiu nenhum. E ainda assim Moisés não entrou na terra prometida. Moisés não entrou, Arão não entrou. Uma geração inteira morreu no deserto. O tema da aula de hoje é 3 posicionamentos que te aprisionam no deserto. Hoje a gente vai ver a parte 1, tá? Hoje a gente vai ver o primeiro posicionamento. Carol, Patrícia disseram que querem ser vitoriosas. Pri, amei a resposta da Pri, ó. Quero sair vitoriosa e levando um monte de gente. Isso aí, gente, foi a postura de Josué. Ele não só saiu vitorioso, ele e a casa dele, mas ele conduziu outras pessoas para saírem do deserto. Muito bem. Olha, Pri é aluna raiz. Manu colocou aqui, quero ser vitoriosa. Amém, Manu. Elis colocou, quero ser vitoriosa. Então, vamos lá. A gente estava falando aqui, né, da questão de a gente decidir se a gente sai viva e vencedora ou se a gente roda em círculos até morrer. Gente, eu não sei se já aconteceu com vocês, comigo já. Você já se sentiu assim, dando voltas no deserto? Voltas e voltas e voltas? Tipo assim, gente, eu já passei por aqui antes. Como assim? Tô aqui de novo. Eu não sei se vocês sabem, mas o caminho do lugar, né, onde os israelitas mandaram os espias à terra e eles disseram que não iam entrar na terra, né, porque ficaram com... Como é que se diz? Eles ficaram com medo de invadir aquela terra. O caminho era de 11 dias, isso está na Bíblia. E eles passaram 40 anos andando em círculos, porque eles estavam indo no caminho, né? Quando eles chegam em Cades Barneia, que é a terra de onde eles enviaram os espias, eles estavam a 11 dias da terra prometida. E eles tiveram medo, e aí eles retrocederam. E olha só o que diz. Lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2, anota aí. Deuteronômio, capítulo 8. Deixa eu ver aqui se eu tô lendo o capítulo certo. Capítulo 8, versículo 2, tá? Você vai entender que o deserto, ele revela o nosso coração. Olha o que Deus diz. E te lembrarás de todo o teu caminho, pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto. Estes 40 anos, Se você tiver com a sua Bíblia aí aberta, circula essa palavra para. Esse para, ele está apontando o motivo, por quê, né? Por que essas pessoas, elas andaram no deserto 40 anos? Para te humilhar e te provar, e para saber o que estava no seu coração. Se vocês guardariam os seus mandamentos ou não. O que está acontecendo no deserto é que Deus está provando o seu coração. Nós não morremos por causa do deserto. Nós morremos no deserto por causa daquilo que está dentro do nosso coração. Então, por isso que o deserto, ele é um lugar de treinamento, tá? Ele traz a revelação do que está dentro do seu coração. E você pode ser humilde para permitir a Deus mudar isso que está aí no seu coração. Ou você pode ser orgulhosa, tá? E a primeira postura que a gente vai ver é justamente essa. A postura da dureza de coração. Eu quero que você pense aí comigo. O que é, tá? Que esse deserto que você tem vivido, o que é que ele está revelando acerca de você? O seu deserto, ele revela aquilo que você crê acerca de Deus. Por quê? Se você passa pelo deserto, né? E você passa por ele cheio de dúvidas, sem confiar em Deus, isso revela que o seu conhecimento de Deus, ele é raso. Porque uma pessoa que ela tem relacionamento profundo com Deus, que ela conhece o caráter de Deus, ela se mantém firme. Olha, a Val colocou aqui. Vivi uma situação difícil na minha vida e fiquei andando em círculos até que entendi que não podia carregar esse fardo sozinha. Então, entreguei para Deus e foi dando certo. A gente vai ver exatamente esse versículo aqui hoje, Val. A Dani disse, eu já fui 3 vezes. Acho que a 4ª vez está chegando. Dani, não se preocupa. Se for preciso você passar pelo deserto, você vai passar e você vai sair dele com honra. Gente, a vida do cristão, né, ela não é... A Bíblia, em nenhum lugar, ela diz que quando você se converter, você não vai ter problemas. Pelo contrário, o que Jesus diz? No mundo, vocês terão aflições, tenham bom ânimo. O próprio Jesus, o Filho de Deus, ele foi conduzido ao deserto. Então, isso quer dizer que nós vamos passar por desertos. Só que existem desertos que é Deus que te leva
para te treinar, para elevar a sua alma de nível, como foi no caso de Jesus, tá? Como foi no caso de José. José, ele estava indo bem, ele era um adolescente que servia a Deus. E ainda assim, ele foi vendido como escravo. Daniel era um homem de Deus, mesmo jovem, mesmo adolescente, mas ele foi exilado para a Babilônia. Por quê? Porque lá Deus tinha coisas para revelar, para usar a vida de Daniel para abençoar outras pessoas. Então, existem 2 tipos de deserto. E isso a gente precisa pedir discernimento a Deus. Existe o deserto que nós entramos, tá? Que nós somos levados até ele porque Deus nos leva. E existe o deserto que a gente entra por nossa própria conta e risco. Como assim, Pri? Por causa da nossa desobediência, porque a gente não presta atenção no que Deus está falando. Então eu, Pri, já passei por muito deserto que eu mesma entrei. Fui alegre e serelepe, bem desobediente, caminhando no rumo para o deserto. Como assim? Relacionamentos que Deus diz para você que não é para você entrar. Seja de, namoro, na minha época era namoro, por exemplo, namoro, amizade, e você insiste em permanecer nesses relacionamentos. Existem desertos financeiros porque você toma decisões erradas, ou você gasta demais, ou você toma uma decisão sem o direcionamento de Deus. Desertos porque você coloca a sua confiança em você mesmo, tá? Abel falou, tive um deserto no meu casamento, eu rodava e nada mudava. Quando eu entreguei a Deus e me humilhei a Deus, deixei ele me moldar, ele transformou o meu deserto em lindas flores. Amém, Bel. A Val colocou, no meio do deserto, Deus sempre estará conosco. Verdade, Val. Mesmo no deserto que você entra com seus pés. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus, ele é fiel. E ainda que você permaneça infiel, ainda que você seja infiel, ainda que você seja desobediente, Deus, ele permanece fiel a você, tá? Ele não te abandona. Bom dia, Fátima. Bom dia, Roberta. Então, você precisa entender e decidir como é que você quer sair do deserto. Deserto é para todo mundo. Provação vem para todo mundo. Tribulação, problema, todo mundo vai passar, tá? Você não é aquele alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado e que nunca vai passar por um deserto. Existe um lugar que não tem deserto. O nome desse lugar é lá no céu, tá? Se você está aqui na terra, você vai passar por deserto. Então, a primeira postura que eu quero estudar com você é a dureza de coração. É a pessoa quando ela está obstinada pelo pecado. Não, Pri, meu coração é bem molinho, não é duro não. Calma. Vamos estudar para a gente avaliar como está o nosso coração. E se você tiver com o coração assim, você vai entender como é que você sai dessa postura. Se você não estiver com esse tipo de coração, você já aprende que é para não ter. Vamos lá em Hebreus, tá? No capítulo 3, eu vou ler com você do versículo 7 ao versículo 12. Hebreus, capítulo 3, do versículo 7 ao versículo 12. Vamos lá? Ele diz assim, portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação do deserto. Isso aqui ele está falando lá de Êxodo, tá, gente? Versículo 9. Onde os vossos pais me tentaram. Isso aqui é o próprio Espírito Santo falando. Onde os vossos pais me tentaram e me provaram. E viram por 40 anos todas as minhas obras. Gente, no deserto, você vê milagre, você vê a provisão de Deus. Eles tinham a nuvem que protegia eles do calor, tinham o fogo que protegia do frio, tinham maná, tinham codornizes, eita, enganchou, tá? Tinham alimento, tinham água que saía da rocha. Então vamos lá, versículo 11, ou versículo 10. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conhecem os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Isso aqui, gente, é o Novo Testamento, o autor da carta de Hebreus, citando o Antigo Testamento. Aqui, ele está falando, tá? Lá
do que aconteceu no Êxodo, dos pais dos judeus, né, dos seus antepassados que eram rebeldes, tá bom? Então deixa eu ver aqui o que vocês perguntaram aqui. Dizer que Deus é fiel a mim é errado, Pri? Não, Paulinha, é o certo. Nós é que somos infiéis, Deus permanece fiel. Primeira decisão foi participar da oração da madrugada. Amém, Bruno. Amém, Bruno. Melhor decisão que você toma. Então, você precisa, tá, entender se você tem tido essa postura de dureza de coração. E, gente, a raiz do pecado, a direção errada no nosso coração, ela não começa com você dizendo, não quero mais saber de Deus, nunca mais vou na igreja, nunca mais vou abrir a Bíblia. Ela é uma sementinha, tá? Que vai começando aí no seu coração, bem lentinha, mas ela vai germinando, ela vai enraizando, ela vai dando fruto. Então, quanto mais cedo você perceber que esse caminho está sendo formado no seu coração, mais rápido você remove isso, tá? Então, o que acontece quando a gente tem dureza no nosso coração? A gente não consegue dar ouvidos à voz de Deus. O nosso coração, ele se torna uma terra ressecada por causa do orgulho. Você que é minha aluna aqui, Raiz, a gente já teve várias aulas sobre os 4 tipos de solo. Lembra que Jesus fala lá, tá? Os tipos de solo são a terra seca, a terra dura, que é exatamente esse solo aqui, que é uma terra pisoteada, que a semente da palavra não penetra. A gente tem a terra que tem espinhos, em que a semente penetra, tá? Não, primeiro a gente tem o solo à beira do caminho, que é o solo duro. O segundo é o solo rochoso. A semente cai, mas como embaixo daquela terra tem uma camada de rocha, tá? Aquela semente, ela germina muito rápido e ela não dá fruta, ela queima, ela morre. E a gente tem a semente que cai entre... Fala pra mim se voltou. Vocês estão me vendo? Destravou? O negócio é forte. Foi só a gente começar a falar de orgulho que o negócio começou a falhar aqui. Me diz aí se você tá me vendo e me ouvindo direitinho pra gente continuar. Bom dia, Glenda. Bom dia, Lu. Gláucia. Tudo certo, né, Pri? O negócio foi forte. Se travar ou se falhar, vocês me avisem, tá? Destravou. Ô, Glória. Vou até beber uma água. Então, como eu estava falando para vocês, essa primeira postura, que é a que a gente vai estudar hoje, é a dureza de coração. O nosso coração, ele vira uma terra ressecada por causa do orgulho. E ele me faz tentar a Deus, ele me faz ser soberba, ele me faz ficar indo no limite. Sabe o seu filho, quando você está treinando ele para obediência, que você diz assim, filho, não vai para isso, não coloca o dedinho na tomada. E aí a criança pequenininha, ela fica indo assim com o dedinho, ó. Será que eu vou? Será que eu não vou? Ela fica indo com o dedinho na direção da tomada, testando você, tá? Então, presta atenção. Não seja aquela que tenta ao Senhor. Gente, vamos fazer o seguinte. O Instagram tá querendo aqui derrubar a gente, mas ele não vai conseguir. Ao contrário, a gente vai clicar agora no avião. E no coração a gente vai trazer mais gente pra cá. Viu? Amém, Regiane, só recebendo. Glória a Deus, amém. Amém, Dani, tá repreendido, em nome de Jesus. Então, ó, pega aí esse avião, vamos chamar mais gente. Só pra fazer raiva o cão, né? Que a gente tá aqui, a gente não tá aqui pra fazer raiva a Jesus. Mas ao cão a gente irrita. Por quê? Porque todas as vezes que a gente obedece a Deus, né? A gente tá desobedecendo aos princípios do inferno. Em nome de Jesus. Ó, Pri disse que já mandou pra todo mundo. Boa. Então, a gente precisa sair... né, tirar essa postura do nosso coração, essa dureza. Olha o que fala lá no Salmo 81, tá? Eu vou ler para você do versículo 10 ao versículo 12. Salmos 81, do versículo 10 ao versículo 12, tá bom? Você que está chegando aqui na aula agora, nós estamos estudando 3 posturas que nos aprisionam no deserto. Se você não entender como enfrentar, como se resolver com essas posturas, você vai ficar andando em círculos. Ai, Pri, tá rogando praga. Não, a gente está aqui estudando a Bíblia. E a primeira postura que nós estamos estudando aqui é a dureza de coração, o orgulho, tá? Então, olha só o que diz lá no Salmo 81, do versículo 10 ao versículo 12. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito,
Abre bem a tua boca e a encherei. Isso Deus está dizendo aqui para você. Se você abrir bem a sua boca, ele vai lhe saciar, ele vai ser abundante, tá? Versículo 11. Mas o meu povo não quis a minha voz, e Israel não me quis. Portanto, eu os entreguei aos desejos do seu coração e andaram nos seus próprios conselhos. Muitas vezes Deus vem para a nossa vida, ele dá uma direção de algo que você tem que fazer e você diz assim, não acho que é bem assim. Acho que não é Deus falando comigo não, vou por outro caminho. Eu vou fazer aqui do meu jeito, porque do meu jeito vai dar certo. E a gente vai plantando isso em pequenas coisas, coisas mínimas, tá? Então, às vezes, Deus está falando para você com relação ao seu casamento, ao seu relacionamento. Deus está dizendo, fique mais vezes em silêncio que eu vou agir. E você diz assim, não, mas eu vou fazer do meu jeito. Eu vou fazer a minha maneira. E cada vez que você decide plantar a semente do seu jeito, da sua maneira, que você decide fazer as coisas do jeito que você quer, tá? Isso não vai funcionar. Esse versículo que eu li agora foi Salmos capítulo 81. A gente leu do versículo 10 ao versículo 12. Então, essa postura de dureza de coração, ela nos afasta de Deus. Nós ficamos entregues à nossa própria vontade. E a gente nunca sai do deserto, tá? Deus, ele fala insistentemente e por causa do nosso orgulho, a gente não dá ouvidos. Isso parece uma realidade tão distante de mim, eu também dizia isso. E eu nasci no lar cristão, eu me converti. A primeira vez que eu fui lá na frente, eu tinha 3 anos de idade. E eu fui dando passos, né, em direção à minha fé. Então, era batizada, conhecia a palavra de Deus profundamente, mas a raiz de orgulho morava no meu coração. Deus falava uma coisa e eu dizia assim para Deus, Senhor, na minha vida financeira, o Senhor é rei. Eu te entrego o meu dízimo, eu te entrego as minhas ofertas, eu primicio, eu não tenho problema, eu sou uma alma generosa, eu amo contribuir com o reino de Deus. E aí eu dizia, na minha vida sentimental, nosso Senhor é rei, Ele me direciona, eu escuto a voz de Deus, tá? Mas eu era orgulhosa nas minhas emoções, eu não liberava perdão, eu era rancorosa, eu anotava no meu caderninho as coisas que as pessoas faziam comigo. Então, gente, não adianta você entregar uma parte da sua vida e outra não. Ou você se entrega completamente a Deus, ou você não está nas mãos dele. Então, não adianta você dizer que quer que Deus resolva as suas questões financeiras. Se você não é fiel no pouco, por que Deus vai te colocar sobre o muito? Se você não é fiel a Deus hoje, enquanto você está no meio das dívidas, por que Deus vai resolver todas as suas questões? Tá? Se você não é fiel comendo maná aqui, por que você vai ser fiel lá na terra prometida quando você comer o fruto da terra? Então Pri, muitas vezes, gente, não foram poucas, foram anos e anos e anos. Eu fiquei no deserto e eu arrastei a minha casa para o deserto por causa da dureza do meu coração. A minha mentora falava uma coisa, entrava no ouvido, saía no outro, tá? Deus nos guie ao deserto. Amém. Verdade, Regiane. Minha mãe é uma mulher de oração. É uma bênção. Então, gente, Deus ele fala insistentemente, tá? E nós não ouvimos. A gente quer no nosso jeito e na nossa hora. A gente ainda tem a petulância de dizer para Deus que ele tá atrasado. Pensa só. Olha a nossa cara de pau. O coração endurecido, ele vê os milagres na sua frente e ele não cede. Gente, eu via milagre. Eu cresci dentro da igreja. Eu via milagre na saúde, eu via Deus agindo na minha vida, Deus me liberando. E na hora do milagre ali, eu dava glória a Deus e dizia, nossa, Deus é lindo. Mas no outro dia, eu amanhecia com o coração endurecido, vou fazer do meu jeito. Deus dizia assim, acorde cedo, minha filha, venha orar, venha ter tempo comigo. Eu dizia, ai não, Deus, eu trabalho tanto, nossa, sou tão cansada. É um peso tão grande que eu levo, mas Deus, o Senhor me entende, né? Não consigo acordar mais cedo para ler a Bíblia. E aí você tá, entre aspas, sendo orgulhosa. O orgulhoso, gente, ele não é só aquela pessoa que tem soberba, que ele acha que ele não precisa de ninguém e que ele já tem tudo. O vitimista também, o que vive dizendo que todo mundo tá contra ele, é uma pessoa orgulhosa. Porque o orgulho, ele tá diretamente ligado a você colocar o seu eu no centro. Olha só, fui lá no dicionário, tá? Tenho bem anotadinho aqui, anotei aqui nesse papelzinho rosa aqui. O que é que significa o orgulho, tá? Vou ler aqui pra você.
O que é orgulho? De acordo com o dicionário, orgulho é o sentimento de prazer e grande satisfação com o seu próprio valor, com a sua própria honra. Primeira questão aí do orgulho. Eu me acho, tá? Nossa, e o que é que a cultura do mundo diz pra você? Que você tem que se valorizar, que você tem que se colocar em primeiro lugar, que você tem que, como é que eles dizem? A dominação mundial, o mundo é para as mulheres elas vieram para dominar, e gente, tudo isso é mentira de Satanás. Você não tem que vir em primeiro lugar não, quem tem que vir em primeiro lugar na sua vida é Deus. Primeiro você ama a Deus, e como você ama a Deus, você se ama, e aí você ama o seu próximo. Tem um monte de mulher que tá por aí destruindo a própria vida, destruindo o seu casamento, porque ouviu de alguém. E existem pessoas dentro da igreja que falam isso, viu? Não, porque você tem que vir em primeiro lugar. Você não tem que vir em primeiro lugar, não. Você veio aqui na terra para, assim como Jesus. O que é que a Bíblia fala de Jesus? Quem está fazendo devocional comigo? A Bíblia diz que Jesus veio para servir e não para ser servido. A Bíblia diz que Jesus veio para se dar em favor de muitos. E eu e você, nós somos chamadas não para ser de acordo com o padrão do mundo. Nós fomos chamadas para seguir o modelo de Jesus, tá? Então, gente, você precisa ter uma noção clara. Orgulho é pecado. A Bíblia diz que Deus detesta orgulho, mas calma aí que a gente vai já chegar nessa parte. Vamos continuar sobre a definição aqui de orgulho. A gente já viu que é prazer e satisfação com o seu próprio valor, tá? Segunda coisa, é um sentimento egoísta, admiração pelo seu próprio mérito. É o quê? Eu fiz, eu conquistei. Então, o orgulhoso, ele coloca a certeza de quem ele é, a identidade de quem ele é, nas coisas que ele faz, tá? E qual é o problema? Se você coloca a sua identidade naquilo que você faz, no dia que você adoece, no dia que você perde o seu emprego, no dia que algo acontece e você não tem mais a possibilidade de fazer aquilo, você se sente perdida. Como a Paulinha colocou aí, o orgulho precede a destruição e a arrogância precede a queda. Você cai. Então, eu era uma pessoa que a certeza de quem eu era estava nas coisas que eu fazia. Ah, porque eu sou gestora de uma grande empresa. Ah, porque eu sou gerente disso. Ah, porque a minha formação é essa. Ah, porque eu estudei isso. Ah, porque eu isso, eu aquilo outro. E a minha identidade, eu, Priscila, eu me firmava nas coisas que eu fazia. No dia que Deus me pegou, me levou para o cantinho do pensamento, como a gente leva os nossos filhos, me tirou todas essas coisas, muitas delas eu mesma joguei fora pelo meu orgulho, a minha falta de sabedoria. Fui para o cantinho do pensamento, né? Ficar dentro de casa, sem estar ali, né? Sem ter o trabalho, mas foi o tempo que Deus mais falou comigo. Eu perdi a minha identidade, eu não sabia quem eu era. Eu disse assim, vale agora. Eu não tenho mais trabalho. Quem sou eu? Para que eu nasci? O que eu vou fazer da minha vida? Mas foi lá nesse deserto, de não saber quem eu era, que Deus formou quem eu sou hoje. Então, a gente precisa entender, você não é o que você faz. A aula de hoje não é sobre identidade, mas é muito bom a gente ter isso claro. E todas as vezes que você firma a sua identidade no que você faz, você se torna alguém orgulhosa. Por quê? Porque você, querendo ou não, você se orgulha dos seus méritos. Sendo que se você está acordada hoje, é porque Deus te acordou, tá? Eu estava até falando para vocês no começo da aula que essa madrugada eu passei tão mal que eu tive que acordar o meu marido e dizer assim, olha aqui por mim. Se não for a mão de Deus, se não for a bênção de Deus, eu durmo e não acordo, tá? Então vamos lá. O que é mais orgulho? Excesso de amor próprio. Tem gente que diz que você tem que se amar. Não, mas você tem que se amar. Você tá aí nesse problema porque você não se ama. Gente, eu não tô dizendo, tá? Que é pra você ser gato e sapato das outras pessoas. Não é isso. Mas é que nós estamos trocando as coisas de lugar. Você está colocando coisas do lugar que é pra ser de Deus. Pastor, eu não posso ter orgulho de ser uma boa mãe, uma boa dona de casa, uma boa amiga. Isso é orgulho? Gente, a questão é que a gente está confundindo orgulho com identidade. Identidade é você saber quem você é em Deus, tá? O orgulho, ele entra sorrateiramente no seu coração. É uma linha muito tênue entre você saber quem você é e saber que tudo que você é pela misericórdia de Deus e você se orgulhar, tá?
eu tenho me tornado uma mulher que conhece a Bíblia. Eu tinha orgulho. Nossa, eu tenho muito orgulho porque eu já li a Bíblia muitas vezes. Isso é bom, não é? Só que eu só li essa Bíblia muitas vezes porque Deus me deu a misericórdia de, primeiro, nascer num lar cristão. Segundo, ter uma mãe sábia. Terceiro, ter oportunidade. Então, você precisa entender que tudo que você tem na sua vida é por causa de Deus. E aí a gente vai já entender que a maneira que a gente tem para vencer o orgulho é devolvendo essas coisas para Deus. Então, Regiane, respondendo a sua pergunta, se você é uma boa dona de casa, se você é uma mulher de Deus, uma boa mãe, e você usa tudo isso para trazer glória para o nome de Deus, amém, você está no caminho certo, tá? Só lembra que tanto querer quanto executar vem de Deus. Exatamente, Carol. A Bíblia diz que o desejo que está aí no seu coração, o querer e o executar, vem de Deus. E qual é a mensagem sorrateira do orgulho? Você vai ser capaz, você vai conseguir e vai conseguir sozinha. Satanás, ele veio para Eva com meias verdades. Ele disse, olha, se você comer desse fruto, né, você não vai morrer, você vai se tornar como Deus. E qual é o perigo do orgulho? Você devagarzinho, bem sorrateiramente, sem perceber, você vai caindo na cilada. Então vamos terminar aqui a nossa definição de orgulho. A gente já viu que é ter prazer e satisfação, tá? Com o seu valor próprio, é o sentimento egoístas, admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio, arrogância, soberba. É também uma atitude prepotente ou de desprezo em relação aos outros, vaidade e insolência. A gente sempre acha que orgulho é muito nisso, né? Na direção do outro. Só que o orgulho, ele é também, principalmente, em primeiro lugar, na direção de Deus. E orgulho é aquilo ou aquele que sentem orgulho. Então, o orgulho, ele aparta a gente da presença de Deus. Eu consegui te explicar, Regiane? Já eu vou dizer como a gente vence o orgulho e vai ficar mais clara essa parte. Então, lá em Provérbios 11, versículo 2, ele vai dizer para você, eu não vou ler aqui, senão a gente fica muito tempo assim, tá? Provérbios 11, 2, a soberba, ela traz desgraça. Provérbios 16, 11, que a Paulinha até já colocou aqui, o orgulho, ele precede a queda. Gente, orgulho é pecado e Deus detesta o orgulho. Como conviver com pessoas assim, orando por elas, Dani? Eu fui uma mulher muito orgulhosa e eu sei que o que fez diferença na minha vida, o que fez a mudança na minha vida, o que fez a mudança no meu caráter foi mentores que não desistiram de mim, meu marido que não desistiu de mim e pessoas que insistentemente me amaram e oraram por mim. E não desistiram de me mostrar as verdades, tá? Da palavra de Deus na hora certa. Então, se eu tô aqui, é porque alguém um dia orou por mim. Orgulho e ingratidão andam certo? Andam juntos? Sim, sempre, tá? E, gente, o orgulho, o oposto dele é a humildade. E a humildade, ela é a virtude que ela é a porta para todas as outras. Sem a humildade, você não tem paciência, você não tem domínio próprio, você não tem mansidão, você não tem alegria, você não tem paz. Então, se a humildade é a porta para todas as virtudes, o orgulho, ele é a porta para todos os outros pecados. Então, por isso que esse posicionamento é muito importante a gente ter clareza sobre ele. Por quê? Porque ele é sorrateiro, como eu disse para vocês, é uma sementinha. Às vezes, sempre que você, né? Pri, tem problema eu receber elogio? Não, não tem problema. Pri, tem problema em eu ser reconhecida por algo que eu fiz? Não, não tem problema. O problema é você não dar glória a Deus com a sua vida, não refletir a glória de Deus. Você é só um espelho, a luz bate em você e ela reflete. Você não é a própria luz, tá? Nós não somos a mensagem, nós somos só portadores da mensagem. Então, tudo que eu tô falando aqui com você não sai da minha boca, sai do Espírito Santo de Deus que mora em mim. Eu não tô aqui falando essas coisas de mim mesmo. Tudo que eu tô falando pra você tá aqui, ó, nesse negócio lindo, maravilhoso chamado Bíblia, Palavra de Deus, tá? Então, o orgulho, ele torna o nosso coração endurecido. E aí, ele se torna insensível à voz de Deus. E o pecado, ele vai nos enganando, né? E ele vai embotando a nossa visão e ele cauteriza o nosso coração.
É um passinho de cada vez. Você se torna orgulhosa e aí você se torna orgulhosa. E, gente, o orgulho não é só quando você se acha. Existem os dois extremos e os dois são orgulho. E eu já fui as duas pessoas. Existe a pessoa orgulhosa que ela é soberba, né? Do eu não preciso de ninguém. Eu não aceito ser corrigida por ninguém. Eu já fui essa daí. A pobre da minha mãe sofria. Não sei se ela ainda tá aqui. Mas, gente, a minha mãe brigava comigo e eu era assim, ó. O queixo lá em cima, o nariz, sempre com a resposta na ponta da língua. Cadê minha mãe? Não sei se ela tá aí. Ou a minha mãe e a minha tia, eu sei que elas estão aqui, que eu era desse jeito. E existe o orgulho do vitimista. Ele acha que ele é o centro do universo e que todas as coisas, todas as pessoas vivem em função dele e se movem por ele. E as duas coisas, elas são, tá? Orgulho, você precisa se arrumar. Ó, gosta de se arrumar e ir pra igreja sempre arrumada. Tem problema? Depende, Ari. Pra quem é que você se arruma? Você se arruma pra dar glória, trazer honra ao nome de Deus? Deus, ele merece o seu melhor. Então, eu, Pri, hoje, eu aqui, você merece o meu melhor, porque eu tô aqui pra lhe servir, porque foi pra isso que Deus me chamou, e eu principalmente tô aqui pra servir a Deus. Então, mesmo tendo acordado atrasada por causa, né, dos problemas que eu tive lá de madrugada, eu corri, eu me maquiei, eu me arrumei, pintei o meu cabelo, coloquei uma roupa bacana, porque eu tô aqui pra trazer glória ao nome de Deus, pra honrar a Deus. Então, o nosso corpo, ele é templo e ele é morada do Espírito Santo. Cuidar bem de você traz glória pro nome de Deus. E aí lembra do depende. Você tá se arrumando pra quem? É pra Deus, né? É pra servir a Deus? Você tá se arrumando pra ficar mais bonita pro seu marido? E amar o seu marido é amar Jesus? Porque o seu marido representa Jesus dentro da sua casa? Ok. Se arrume, fique bem linda, fique bem cheirosa. Mas depende do que está no seu coração. E aí a Bíblia diz que Pri, eu não tenho condição de ler o seu coração. E muitas vezes nós também não entendemos o que está no nosso coração. A gente precisa da palavra de Deus. O Senhor é quem sonda os nossos corações. Quem é minha aluna aqui do Enraizados, essa semana a gente viu que todos os dias a gente precisa fazer uma oração. Perguntar a Deus se existe algo em oculto dentro de nós. Alguma semente oculta que nós não percebemos, mas que está levando a gente para o caminho errado, tá? Então, o pecado, a pessoa orgulhosa, ela não consegue descansar. Da onde é que tem isso, Pri? Vamos lá, tá tudo na Bíblia, gente. Você vai abrir lá em Mateus, no capítulo 11, tá? Mateus 11, versículo 28 e 29. Vou ler aqui para vocês, ó. Vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Geralmente, a gente lê só até aí, né? Nossa, que lindo! Vá até Jesus, ele vai me aliviar. Aí a gente vai ler até o 30, aí tem o 29 e o 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde. E encontrareis descanso para vossas almas. Então, antes do descanso, você troca de jugo. O jugo de Jesus, ele é leve, mas ele requer humildade e mansidão. Você precisa aprender com Jesus. E aí ele diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Gente, eu demorei anos para entender isso aqui. Eu disse assim, por que o ministério tem que ser tão pesado? Por que as coisas para Deus tem que ser um peso? O reino de Deus não é para ser um peso no seu coração. Se ele está sendo um peso, eu aprendi isso com a minha mentora. Tem alguma coisa aí no nosso coração que precisa ser avaliada. Só que para a gente trocar o fardo com Jesus, significa que a gente tem que aprender dele, que é manso e humilde. Então, o orgulhoso, ele não consegue descansar. Lembra do que está lá em Hebreus, que Jesus falou? Vocês, porque tiveram uma dura cerviz, um coração endurecido para com Deus, vocês não entrarão no descanso. O povo que teve as 3 posturas que a gente vai estudar aqui, a primeira que a gente está estudando é o orgulho, tá? Eles não só rodaram no deserto, como eles não entraram na terra de Canaã. Então, às vezes, você está sobrecarregada, você está muito cansada, por quê? Porque você faz coisas demais. Você está ali fazendo coisas que Deus não te chamou para fazer. Porque você tem o seu orgulho, ele não pode ser ferido. Você não quer dizer não para as pessoas. Você quer sempre passar uma boa imagem, você quer sempre agradar a todo mundo. E aí você se sobrecarrega.
Você traz muitas coisas. Você quer fazer tudo com a força da sua mão, tá? E esses dias eu tava até lá na live com a Aline, a gente falando que tem muita mulher que quer ocupar o lugar do Espírito Santo. Que fica buzinando no ouvido do marido, achando que o muito falar dela vai transformar o coração daquele homem ou daquele filho, tá? Então você precisa aprender qual é o seu lugar. Qual é o lugar de Deus e qual é o seu lugar, qual é o lugar do outro, tá? Quando você se posiciona mal na vida, você entra em lugares em posicionamentos que não é o seu. E aí, por causa do seu posicionamento errado, você se coloca debaixo de um peso que não dá. Então, vou te dar aqui um exemplo. Eu tenho aqui essa taça de vidro. Ela foi feita, tá? Ó, a Yara colocou ativismo, exatamente. Essa taça aqui, o propósito dela foi para beber água, beber suco, para conter líquidos, né? E ser um instrumento para saciar a sede das pessoas, certo? Se eu pegar essa taça e usar ela como calço da minha mesa, né? Colocar muito peso sobre ela, vai dar certo? Ela vai quebrar, não vai? Então, muitas vezes, existem mulheres que, como essa taça, você foi feita para saciar a sede. Como a Bíblia diz lá em Provérbios 31, você foi feita para levar alimento, para levar nutrição, para levar amor para a sua casa, para amar o seu marido, amar a sua família, e porque você se posicionou da maneira errada, ou assumindo uma posição que não era sua, ou sendo omissa, porque isso também é posicionamento errado, você não decidir, não, vou ficar aqui calada, não vou fazer nada, vou ficar aqui quieta, vou ficar aqui paradinha, vai dar tudo certo. Nem sempre, tá? Então, você precisa entender sobre posicionamento. O pré-requisito para trocar o fardo com Jesus é aprender dele, que é manso e humilde. E aí a nossa humildade, ela começa no nosso relacionamento com Deus. O que é você ser uma pessoa humilde? Tá? Qual é quando você vai no dicionário, o antônimo de orgulho é ser humilde. E aí agora você já entendeu qual é o problema que o orgulho traz, mas a gente precisa entender o que é realmente a humildade. Tem gente que acha que humildade é ser pisada por todo mundo, é ser capacho, é você não se arrumar, você andar sempre feia, você não pode ter riquezas porque você precisa ser humilde. Gente, dentro das igrejas a gente ouvia, pelo menos quando eu era pequena, que que dinheiro era coisa do cão. E não é o dinheiro que é mal, é o amor ao dinheiro, é você colocar o dinheiro como Deus. Até um casamento se torna maligno se você coloca aquele marido no lugar de Deus, tá? A Yara colocou orgulho, sentimento de prazer, grande satisfação com o valor próprio, com a própria honra. Exatamente, tá? E só antes da gente ir aqui para a questão da humildade, vamos pensar aqui alguns traços de orgulho. A pessoa orgulhosa, ela não dá conta de ser corrigida. Ela não consegue admitir que ela tá errada. Ela nunca tá errada. Ela sempre tá certa. E mesmo quando ela fica calada, ela fica resmungando internamente. Essa era a Pri quando era criança, tá? Eu resmungava internamente. Outra coisa que o orgulho faz com você é você ter um senso de justiça própria. Você não admite que as pessoas errem com você. Gente, eu não vou mentir pra vocês. Um dia desse, Deus me pegou de jeito. Porque alguém interpretou mal algo que eu falei, distorceu. E aquilo me deixou desequilibrada. E eu dizia assim pro Tess, mas a pessoa não pode fazer isso, essa pessoa não pode vir aqui e dizer isso. E eu perdi o meu controle. Mas por quê? Porque eu queria justiça própria. Eu não aguentei, né, aquilo ali. O orgulho precede a ruína, exatamente. Então, a pessoa orgulhosa, ela se apoia no que ela faz, ela não dá conta de ser corrigida, ela quer sempre fazer justiça, e quando você aprende a ser humilde, você aprende o quê? A descansar. Jesus, ele foi até a cruz. Oi, filho. Pronto, falei pra mim se voltou. A Zafa acordou, eu tô sozinha aqui com ele, vai dar certo. Travou, falei pra mim se voltou. Voltou, né, Cleide? Eita, nós. Vamos conseguir terminar o conteúdo de hoje. Tenha calma, vai dar tudo certo. Então, gente, o orgulho. Você não dá conta de ser corrigida.
você se dói demais com a ofensa das outras pessoas e aí você não dá conta de perdoar, você se torna rancorosa, você cobra demais de você mesmo, você cobra demais das outras pessoas. A sua identidade fica firmada no que você faz e não no que você é em Deus, tá? E eu vou liberar um post hoje, depois da aula, que vai ter mais traços do que é uma pessoa quando ela é orgulhosa, quando ela tá com o coração endurecido, tá? Então fica ligado que depois da aula a gente vai ter, sempre tem o post resumo. Então, o pré-requisito para você vencer o orgulho, você vencer a dureza de coração, é você aprender com Jesus, você se tornar, você ser mansa e humilde como ele é. E aí vamos aqui, cadê aqui? Filipenses, tá? A gente vai ver aqui Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 ao 8. Olha só como é que era Jesus. Filipenses 2, do 5 ao 8, ele diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. E, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Então, eu e você, nós não fomos chamadas para nos amar acima de todas as coisas. Você foi chamada para ser igual a Jesus. E Jesus, ele veio para ser servo, para se humilhar. Ele começa esse versículo de Filipenses dizendo que eu e você precisamos ter o mesmo sentimento. Ó, uma aluna colocou aqui: acho que sou assim quando acho que estou certa. Então, gente, todos nós corremos o risco de cair nisso. Eu tenho muita dificuldade, não tenho problema aqui de reconhecer isso, porque eu estou em tratamento de choque, tá? Muita dificuldade em ser corrigida, de aceitar a correção. Aquilo me dói, me deixa muitas vezes irada. Só que se o outro tá falando, aquilo ali eu preciso no mínimo ouvir e checar com Deus. Seja humilde, escute o que a outra pessoa tá ali dizendo, escute em silêncio. Se você não dá conta de ter uma conversa ali equilibrada, fique bem caladinha para não sair bobeira da sua boca e não magoar o coração do outro. E vá para a presença de Deus, pergunte a Deus: Senhor, essa pessoa aqui falou isso a meu respeito. Né? Se isso gera dúvida no seu coração, você vai lá e diz: Senhor, é verdade? Eu sou mesmo assim? Eu tenho mesmo essa questão? Porque, gente, as pessoas, quando elas estão feridas, elas vêm, elas nos ferem. E aí você não precisa se tornar uma pessoa ferida porque o outro descarregou a raiva dele em você. Porque o outro foi injusto com você, você vai se irar e vai devolver na mesma moeda. Jesus, ele não fazia isso. Então, da mesma maneira, a gente não pode fazer isso. Então, como é que eu venço? Como é que eu me torno uma pessoa humilde? Imitando a conduta de Jesus. As virtudes, elas vêm por imitação e por repetição. A virtude, ela não vai nascer na sua vida você ficando assim bem paradinha, né? Então, o fruto do Espírito Santo vai ser desenvolvido em mim. Então, eu vou ficar aqui bem quieta, não vou fazer nada e vai dar tudo certo. Não, né? Os primeiros cristãos, eles entenderam que a gente precisava do quê? De disciplina. Assim como o seu corpo, ele precisa ser exercitado, se você quiser ter saúde, para você ter um corpo forte, o que é que você precisa fazer? Você malha, né? Para você ter uma mente inteligente, uma mentalidade forte, você precisa o quê? Estudar, treinar a sua mente, enfrentar os desertos, passar por momentos difíceis para ter a sua mentalidade fortalecida. Ó, então as meninas estão colocando aqui, ó, eu tenho muita dificuldade de ser corrigida. E, gente, às vezes essa dificuldade pode ter nascido numa falta de habilidade dos nossos pais, não porque eles queriam, tá? Mas porque eles não entendiam na hora de nos corrigir. A nossa dificuldade, ela também pode ser por causa do seu perfil comportamental, tá? Então, pessoas que têm um perfil dominante, elas são muito chatas, muito difíceis de reconhecer que elas estão erradas. Na cabeça delas, elas estão sempre certas. Adivinha como é que eu sei disso? Tem um D muito alto. Então, gente, mas a Bíblia não diz que o fruto do Espírito Santo, ele vai ser mediante o seu temperamento. Não! O Espírito Santo, ele veio para que a gente submeta o nosso temperamento, o pecado, as nossas falhas de caráter a ele.
Qual é o grande problema, a grande questão? A gente está tentando resolver comportamento, né, o fruto, e não a raiz que está no nosso coração. Então, ó, a maioria das meninas está colocando aqui, eu tenho muita dificuldade porque eu sou assim e isso se reflete no meu filho. Tem alguns motivos, gente. Primeiro, mais óbvio, nós somos exemplo. O seu DNA, ele tá aí, ó, escorrendo. E o DNA, ele carrega não só informações físicas, né? A genética e questões físicas, mas ele carrega também cargas emocionais. Então, tem a questão do seu temperamento, do seu filho ter saído com o seu temperamento. E aí, esse filho aí, ele é instrumento de Deus. Você agradece a Deus porque você tem ele. Porque ele é instrumento de Deus para te treinar, para mostrar para você, tá? Mostrar para você que existem defeitos. Os nossos filhos, como nosso reflexo, eles não são castigos. Antes, as pessoas, às vezes, talvez você tenha escutado do seu pai ou da sua mãe assim: quando você tiver filho, você vai ver o que é bom para tosse, você vai ver se é fácil. E aí você acha que o seu filho ele está sendo assim como um castigo. Isso não é verdade. A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. Ó, a Edvane colocou aqui a chave. Eu venho tentando trabalhar isso em mim. Primeiro você resolve isso dentro de você. Existe um pastor, um estudioso, que é o pastor Alcione, tá? Procura lá depois no Instagram. Pastor Alcione, ele tá sempre falando dessas questões. Às vezes a gente está querendo resolver problemas dos nossos filhos, nos nossos relacionamentos, mas a raiz do problema está dentro do nosso coração. A gente tem que entender, tá? E o orgulho, ele é essa sementinha, tá? E ele vai sorrateiro. Você não aceita ser corrigida, você tá sempre certa, você finge que concordou com outra pessoa, fica assim calada, mas por dentro você tá remoendo. E, gente, é um processo. Não é do dia pra noite que você diz assim: me tornei humilde, sou a mais humilde de todas as pessoas. É um processo em que a gente se submete ao Espírito Santo de Deus. Ó, a Yara colocou: estou vivendo esse processo há 6 anos, ela tá lá no CR. Hoje sou uma pessoa bem melhor, Deus é generoso demais. Então, gente, eu já não sou aquela Pri que antes revidava por tudo, respondia tudo. Mas aqui e acolá eu reviro os meus olhos. E eu não posso dizer que isso é normal, porque não é. O normal, a ideia de Deus é que a gente seja como Jesus, tá? Então, ó, eu achava isso antes, mas hoje eu vejo que os meus filhos vieram para me ajudar a ser melhor. Exatamente. Filho é bênção de Deus, tá? Então, como é que a gente faz para se tornar uma pessoa mais humilde? Através da imitação e da repetição. Então, Deus, ele vai providenciando situações da sua vida para quê? Lembra do que a gente viu no começo da aula? Testar o seu coração, para você aprender. Então, digamos, uma pessoa falou algo sobre você que não é verdade, aquilo lhe descontrolou, né? Lhe deixou fora de controle, doidona, querendo ser a vingadora da Marvel, ir lá e dizer poucas e boas. Pronto, nessa prova você não caiu, você foi reprovada. Isso, Deus vai te dar uma outra prova, outra situação, talvez com outra pessoa, que isso vai acontecer até você ser treinada. Gente, preste atenção, eu aprendi isso na empresa que eu trabalhava. O meu gestor, ele olhou para mim uma vez e me disse assim: Pri, engraçado, nós estamos tendo problemas nesse setor repetidas vezes com pessoas diferentes. Você já parou para pensar que o problema pode não ser nas pessoas que nós contratamos, mas em nós, na empresa, em você como gestora? Porque o fator que se repete aqui é você. As pessoas mudam e você é a única que continua aqui. E por que o problema se repete? Então, para pensar um pouco. Você tem relacionamentos diferentes, em diferentes níveis, com diferentes pessoas. Você tem relacionamento com seu marido, com seus filhos, com a sua família, né? Parentes, amigas. E sempre a mesma coisa acontece com você. E aí você diz: é porque eu acho que eu tenho dedo podre, eu só atraio esse tipo de gente. É porque a crise financeira nela tá aí, ela atinge todo mundo. Mas, gente, passa ano, entra ano, sai governo, entra governo, você tá na mesma crise. Né? Será se o fator é externo ou é interno? Você já parou para se perguntar? Então, pensa nisso. Como é que a gente aprende a ser humilde? A primeira coisa que você precisa é sentar aos pés de Jesus para aprender. Assim como Maria, escolha a melhor parte todos os dias. O primeiro lugar em que você plantar a humildade e a obediência é indo no seu quarto, no secreto, sentando e ouvindo a Deus.
Você não vai conseguir ser obediente em coisas maiores se você não for obediente no mínimo, naquilo que é extremamente prazeroso, que é sentar e ouvir a voz de Deus, sentar e receber o consolo de Deus, receber instrução e confronto. Se você não dá conta de fazer essa coisa mínima, que é aí na sua casa, entrar no secreto e ouvir a voz de Deus, como você vai obedecer em coisas maiores, do tipo ficar calada no meio de uma confusão e que você tem razão? Como que você vai conseguir isso? Como que você vai conseguir vencer coisas grandes se você não vence as menores? Então, você precisa obedecer nas coisas pequenas. Não comece tentando derrubar o gigante da sua... tipo assim, então pronto, a partir de agora eu vou ser humilde, vou ser corrigível em tudo. Calma. Comece das coisas primeiras. Muitas vezes a gente desiste. A gente desiste de ser humilde, desiste de ser virtuosa porque a gente quer ir logo abrir Provérbios 31 e dizer assim, você é igual a essa mulher, tal e qual, de hoje para amanhã vai dar tudo certo. Mas você não obedece indo para o seu secreto, fazendo o mínimo. Faça o básico, tá? Não adianta você ser aquela mulher que sabe fazer todos os melhores pratos do mundo, você não sabe cozinhar um feijão com arroz. Faça o básico. Quando você estiver firme fazendo o básico, você vai para algo mais difícil. Quando você está treinando o seu corpo, como é que é? Primeiro, você fica ali naquela máquina sem peso, sem carga, para você corrigir a sua postura, fazer o exercício na velocidade certa, na repetição adequada, tá? Depois, o seu treinador, e aí no caso o seu Espírito é o Espírito Santo, ele aumenta a carga. Então, para de tentar vencer um gigante enorme sem antes vencer o pequenininho que está aí dentro de você. Às vezes a gente quer ser a melhor gestora, a melhor pessoa. E esse era o meu erro, tá? Eu queria ser a melhor gerente, mas eu não dava conta de gerenciar a minha casa. Eu queria ser boa para todo mundo, mas eu não era boa dentro da minha casa. Eu queria falar de Jesus para as pessoas, mas eu não ouvia a voz de Jesus dentro do meu quarto no secreto, porque eu dizia que eu não tinha tempo, porque eu estava muito ocupada. Então, busque a Deus no secreto. Sente aos pés de Jesus. Outra coisa para você ser humilde, estude a Bíblia. Quando você estuda, gente, estudar não é ler, tá? É muito lindo a gente ler a Bíblia, a gente fazer desenhos bem lindos, mas estudar é você pegar essa palavra, colocar ela na sua mente e fazer com que ela desça até o seu coração. E o caminho entre entender e chegar ao seu coração e descer é pela obediência. Como me aceitar e ter amor próprio? Eu mando a Deus acima de todas as coisas. Você só entende quem você é, você só se ama da maneira correta quando você ama a Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro e maior mandamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com toda a tua mente e com todas as tuas forças. E isso fala de você alimentar bem a sua mente. E quando você estuda a Bíblia, você entende primeiro quem Deus é. E quanto mais você entende quem Deus é, mais você ama a Deus e mais o amor dele é derramado. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. E a segunda coisa que a Bíblia faz é lavar o seu coração, confrontar. Quando você lê Provérbios, tá? Que ele diz, por exemplo, sobre o orgulho precede a queda, você entende. Tô sendo orgulhosa, vou cair. Isso é um confronto, tá? Está com algum curso para ensinar a estudar a Bíblia? Sim, o curso de Tiago. Gente, presta atenção, você vem para o curso de Tiago, tá? A primeira parte do curso é só a gente entendendo como estudar melhor a Bíblia. Por quê? Porque eu estudava a Bíblia da maneira errada. Quem aqui assistiu o vídeo que eu postei ontem, bem curtinho? Ele parece engraçado, mas lá ele tá cheio de verdades. Tem gente que acha que vai ler a Bíblia, vai entrar no quarto no secreto e vai se sentir melhor. Não, vou buscar Deus para me sentir melhor. Vai não. Tem dias que você vai entrar no seu quarto em secreto. Um dia que eu entrei no secreto. Gente, Deus deu uma pancada tão grande, assim, um constrangimento. Porque Deus, ele não bate na gente assim com força. Ele bate com amor, com jeito, com gentileza. E Deus, ele falou algo comigo exatamente sobre isso que eu tô dizendo para você. Era uma coisa que eu queria, as coisas grandes, eu queria as grandes conquistas. E aí Deus disse, se você não for fiel a mim nas pequenas coisas, como que eu vou te colocar nas coisas grandes? Se você não me serve com prazer dentro da sua casa, como que eu vou te levar para servir as nações? Gente, aquilo foi um negócio que doeu assim no meu coração. Então, no secreto, você é confrontada, tá?
Ainda pode entrar? Pode entrar, gente. Matrículas para o curso de Tiago abertas até amanhã. Carol, tu já é aluna da primeira turma, não é? Me lembra aí, porque eu tenho uma aluna Carol lá. Me lembra se é você, meu amor. Se for você, você vai receber o acesso lá dentro do grupo da sua turma, tá? Pode ficar tranquila. Então, gente, quando você lê a Bíblia, eu coloquei lá mentiras que te contaram sobre a Bíblia, tá? Disseram pra você que você vai ler a Bíblia e você vai se sentir bem. Mentira, a Bíblia é sobre quem Deus é, sobre o caráter dele. E muitas vezes isso confronta a nossa verdade, tá? E a Bíblia, ela vem pra lavar o nosso coração. Então, o que a gente já viu aqui de prática, tá? Imitar a conduta de Jesus, sentar aos pés dele no secreto, estudar a Bíblia e colocar em prática, obedecer. Então, às vezes Deus falou com você no secreto, certo? E aí, o que você faz com o que Deus te falou no secreto? Você vai e obedece. Então, no dia que Jesus me cobrou que eu tinha que ser mais fiel, eu saí do meu secreto, eu peguei o meu celular e na mesma hora eu fui resolver o pequeno que eu não estava sendo fiel. Para Deus abrir porta sobre o muito. E, gente, é um negócio tão assim. Agora que eu tô falando aqui com vocês, olha como Deus é. Aconteceu um negócio essa semana que eu disse assim, amor, eu não sei que milagre foi esse. Eu não sei de onde é que isso veio, de onde é que essa pessoa me achou. E agora, falando com você aqui na live, o Espírito Santo me deu entendimento. Porque lá atrás eu fui fiel no pouco. Lá atrás, primeiro eu recebi uma promessa das coisas que Deus ia fazer. E aí eu foquei na promessa lá do grande, eu não estava fazendo o básico, a minha parte, tá? E aí, quando eu obedeci nas coisas pequenas, Deus foi trabalhando o meu coração para chegar às coisas maiores. Ó, a Cid colocou aqui, não consigo colocar em prática. Cid, comece com coisas pequenas. Digamos que a sua dificuldade, seu desafio seja entrar no secreto. Pri, eu não consigo passar meia hora orando. Ok, passe 10 minutos orando, tá? Então, gente, qual é o nosso próximo passo? A gente vai fazer aqui, tem 3 coisas aqui que você pode fazer. Você quer realmente vencer o orgulho, sair desse deserto? Coloca pra mim se você quer ou não, que eu vou te dar aqui os próximos passos que a gente vai fazer. Vou junto com você nessa, tá? Coloca aí pra mim se sim ou não. Dois desses passos, tá? Qual é o próximo passo? É você vir aqui pra aula da semana que vem, tá? Você vir e assistir pra gente saber quais são os outros dois posicionamentos que a gente tem que vencer. A gente só viu um aqui até agora. A gente só viu o orgulho, o coração duro, certo? Quem se compromete a estar aqui comigo na aula na semana que vem? Tá? Coloca aí se você se compromete. Segunda coisa, o nosso devocional da semana que vem vai ser sobre como desenvolver a humildade, como vencer o orgulho, vencer a dureza do nosso coração. Quem topa, né? Essa semana, até amanhã, sexta-feira, a gente está estudando sobre a Páscoa, sobre como valorizar o que Jesus fez por nós. Semana que vem, a partir de segunda-feira, no domingo eu libero os versículos e na segunda a gente começa os áudios lá no canal. Quem topa? Ó, tudo isso que eu tô falando aqui pra você é gratuito. Se você quer, Pri, quero tudo isso e quero mais, quero ir além, se você quiser, se você achar que é pra você, você vem pro curso de Tiago estudar a Bíblia comigo. Por quê? Porque dentro dos cursos que eu faço teoria e prática. Você vai estudar a Bíblia e, como diz lá em Tiago, você vai aprender a parar de se olhar no espelho e não colocar em prática. Então você para e pensa, dou conta de vir para a aula da semana que vem? Eu venho. Dou conta de fazer o devocional? Dou conta, vou para o canal gratuito. Quero fazer o curso com a Pri, quero dar um passo a mais? Dou conta, vou também. Então você aproveita e vem, tá? Quem quiser saber mais sobre Tiago, vou deixar um post, pode me chamar no direct que eu explico tudo. O curso é ao vivo. Posso fazer esse Enraizadas? Pode. Quem for aluno do Enraizadas, o que é que eu posso fazer com quem é aluno dessa turma, para não ficar pesado, você não fazer muita coisa ao mesmo tempo? Você compra agora e você tem acesso junto com a próxima turma. Você pode fazer agora ou pode fazer com a próxima turma. Não tem problema, tá? Então, por exemplo, as meninas da primeira turma, elas ganharam o privilégio de refazer agora. Algumas alunas não conseguiram, tiveram imprevisto, não conseguiram completar o curso todo, elas vão fazer agora,
tá? Junto comigo. As aulas são ao vivo. Por que é bom ser ao vivo? Porque você tem ali o compromisso, você se senta e uma aula, né, ela vai ser destrinchada para a sua semana. Então, as nossas aulas vão ser ao vivo às segundas-feiras, às 8 horas da noite, certo? A nossa aula de boas-vindas vai ser sábado agora pela manhã. É uma aula só que eu vou te explicar quais são os materiais, o que você tem que providenciar para segunda-feira. E aí você tem um grupo comigo em que eu te acompanho durante 7 semanas. Gente, é o curso mais extenso, inclusive, que eu tenho, tá bom? Então é isso. Vamos lá, se você não está no canal gratuito do Telegram, você me pede o link no direct, combinado assim? Bora fazer o nosso print da aula de hoje? Vocês gostaram, gente, da aula de hoje? Valeu a pena? Ó, Yara disse aqui que ela já se inscreveu. Menina, essa daí é rápida, viu? Quem quiser fazer a inscrição do curso de Thiago, pede o link pra mim no direct ou vai na minha bio, que o link tá lá também. Ainda dá tempo de você se inscrever. Pri, quanto é que tá custando? R$147 e eu consegui liberar com o Técio para vocês poderem participar da imersão, tá? Quem é aluna da outra turma, Pri, ganhou a imersão? Não, a imersão é só para essa turma, tá? Estou vendo com o Técio a possibilidade de abrir para quem for dos meus outros cursos poder entrar na imersão. Aí eu aviso só para quem é minha aluna já. Ou do Enraizadas ou da primeira turma de Thiago, eu vou avisar como é que você vai fazer para ter a imersão. Que imersão é essa, Pri? As alunas dessa turma de Thiago ganharam uma imersão sobre como vencer a ansiedade, a preocupação. É um dia à parte, é um assunto extra do curso. A gente vai fazer num sábado, em outro dia, em outro horário, tá? Alguém tem alguma dúvida sobre como a gente vai fazer na semana que vem? Sobre como entrar no canal? Alguma dúvida sobre a aula de hoje? Tá? Tem alguma parte que não ficou clara? Fala aí pra mim. Eu vou liberar agora, quando a gente terminar. Essa aula vai ficar salva por 24 horas. E eu vou liberar um post com o resumo da aula. Lá vai ter anotado as coisas práticas que a gente fez, né? É um resumo bem resumido, viu, gente? Porque se eu fosse colocar isso aqui tudo no post, não ia caber. Tá bom? Vocês têm alguma dúvida? Tudo certo? Podemos encerrar? Oi, meu amor, diga. Vai dar bom dia aqui para as meninas, é? Quer dar bom dia ou não? Tá acordando agora. Feriado. Na escola, né? Vamos fazer nosso print. Pegar aqui a Bíblia, ó, essa verdade. Hashtag de hoje é vencendo o orgulho. Ó, quer fazer o canal gratuito, certo, Cid? Me chama no direct que eu te mando o link lá, tá bom, meu amor? Bora nós. Fez o print, meus amores? Tudo certo? Podemos ir? Então, ó, se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, é só me chamar no direct, tá bom? Vamos orar, vamos fazer só oração aqui no final. Lembrei de orar pelo o marido da dona Tita. Oi, meu filho. Quer aparecer? Pois vem aqui dar bom dia pras meninas. Pronto. Faz assim, pelo menos um tchauzinho. Ó, tchauzinho. Estão vendo aí? Vamos orar, gente, pra gente terminar, tá bom? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse tempo, por essa clareza que a tua palavra nos traz. Senhor, eu quero te louvar, meu Pai, porque apesar do nosso orgulho, apesar da nossa infidelidade, o Senhor nos ama. O Senhor mandou o teu Espírito Santo para nos corrigir, para nos treinar. Senhor, tem misericórdia do nosso coração, tem misericórdia de nós. Pai, planta a semente da humildade. Espírito Santo de Deus, traz a revelação de áreas da nossa vida que nós temos sido orgulhosos. Assim como Davi, nós te clamamos, Senhor, sonda o nosso coração, vê se aí nós há algum caminho mau e nos corrige, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, eu venho te pedir pelas pessoas que estão doentes, que estão internadas, Senhor Deus, que estão passando por momentos difíceis. Pai, em nome de Jesus, eu entrego nas tuas mãos a vida do seu Luiz, Pai, esposo da dona Tita, que hoje é o aniversário dele, ele está nessa situação. Pai, que hoje, quando forem entubar ele, que seja tudo bem, que corra tudo bem, que ele se recupere bem, que ele saia, Senhor, meu Deus, dessa internação recuperado, que ele seja um milagre. Senhor, eu te peço pelas pessoas que estão doentes nas suas casas, fazendo tratamento em casa. Meu Pai, em nome de Jesus,
Sopra o teu fôlego de vida em cada pulmão. Tua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, o mesmo hoje, o mesmo sempre. O Senhor curou no passado, o Senhor ressuscitou mortos e o Senhor continua a fazer isso nos dias de hoje. Pai, em nome de Jesus, abençoa as pessoas. Abençoa, Senhor Deus, os empresários, os microempresários, aquelas pessoas que estão precisando, Senhor Deus, trabalhar, que o Senhor venha com provisão. Venha, Senhor meu Deus, com estratégia. Que no meio da crise, Senhor Deus, assim como o Senhor foi no deserto com o povo de Israel, que em meio à crise o Senhor venha com a tua provisão, que o Senhor venha com a tua proteção. Que assim como o Senhor curou o povo de tantas pragas no meio do deserto, o Senhor traga cura. Que o Senhor traga estratégia, que o Senhor traga saída. O Senhor sempre diz que o Senhor é a nossa água, que sacia a nossa sede. Senhor, olha para as nossas necessidades, seja ela financeira, seja ela emocional, por conta de ansiedade, de medo, seja ela espiritual, seja física, que o Senhor traga provisão e solução na vida de cada mulher e na casa de cada uma aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus amores. Beijo, espero vocês lá no canal, tá? Se você tiver alguma dúvida de como entra no canal, de como se inscreve no curso de Tiago, me chama no direct que eu vou ter o maior prazer de te explicar tudo, de te ajudar, tá bom? Beijo, Deus abençoe. E vamos ver o post que tá lá no feed, vou liberar agora.